Olá, meu povo querido, que prazer estar aqui com vocês novamente, iniciando mais um vídeo para falar da Constituição Federal. Para mim é um prazer fazer isso, primeiro porque eu gosto e segundo porque eu sei que tem muita gente que gostaria de ter mais informações e por motivos outros não tem acesso a leitura da Constituição. Então, vamos falar sobre as modalidades de prisões provisórias. Existe uma grande confusão na cabeça das pessoas com relação às prisões que ocorrem, via de regra, no nosso dia a dia, onde as pessoas ficam sem entender como é possível que a polícia prende um estuprador, por exemplo, 5 dias depois ele está solto. É de extrema importância esclarecer que a nossa Constituição, ela preza muito pela liberdade. A exceção é a prisão. A regra é a liberdade. Os constituintes tiveram a preocupação de colocar a liberdade do cidadão em primeiro lugar, porque senão haveria muitas prisões arbitrárias, sem conhecimento de juiz ou polícia, enfim. Então, por isso que criaram-se critérios para que a prisão só ocorresse em casos excepcionais. Mas antes de entrar na seara mesmo das prisões, eu vou ler alguns incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que diz, por exemplo, artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Está muito claro que todos nós somos iguais. Todos os brasileiros são iguais. E aos estrangeiros residentes no Brasil, estende-se esses direitos também. E o inciso 53 diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, digamos que lá no interior não tem juiz. Um advogado, por exemplo, ele vai processar uma pessoa que cometeu um crime qualquer. Ele não tem competência para processar essa pessoa. E como um juiz faz? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O inciso 54 diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, tudo tem que ter um processo para resolver diante da justiça, tem que ser assim. Porque senão, qualquer pessoa poderia fazer um processo de qualquer jeito e burlar esse processo e causar prejuízo a outra pessoa. A preocupação foi essa, de preservar o cidadão como uma pessoa que merece justiça para resolver as suas demandas. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aquela história que a gente vê nos filmes, quando a pessoa é presa, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de ligar para um advogado, você tem o direito de ligar para a sua família, porque isso está constando na Constituição. O inciso 61 diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Quando a Constituição fala da prisão em flagrante, logo em seguida, no inciso 66, diz: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Gente, a Constituição, ela tem a melhor das boas intenções, mas a gente sabe que no Brasil existem várias pessoas presas
que já cumpriram a sua sentença, né, continuam presas. A gente sabe que tem gente presa, mas isso não é culpa da Constituição. Isso é falta de investimento em programas de libertação dessas pessoas. A Constituição não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é a Justiça, que tem que estar aparelhada para fazer um levantamento de onde isso acontece e libertar essas pessoas. Que fique bem claro, a intenção da Constituição é uma intenção nobre, que é fazer com que os brasileiros não sofram uma prisão depois de já ter cumprido a sua pena. O inciso 67 vem a segunda modalidade de prisão, que é a prisão civil. Diz: não haverá prisão civil por dívida, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Isso aí a gente vê todo dia, né? São pais que não pagam a pensão alimentícia e eles são presos. Eu vou tratar sobre isso quando eu estiver tratando especificamente das prisões. Para todas as prisões ilegais, existe o habeas corpus. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder, você pode entrar com o habeas corpus. Essas prisões das quais a gente vai tratar, elas não podem ser usadas como punição antecipada, porque essas prisões, elas são excepcionais. Por quê? A única prisão que mantém a pessoa presa definitivamente até o preso cumprir todo o período que foi designado pelo juiz, a única definitiva é a prisão com condenação transitado em julgado. Como vocês podem ver, está na Constituição a defesa do cidadão, colocando a liberdade como regra e a prisão como exceção. Temos a prisão temporária, a prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão transitada em julgado e a prisão civil. Agora nós vamos entrar, de fato, falando em cada uma dessas prisões que a gente definiu aqui. A prisão temporária, ela ocorre quando é um pedido da autoridade policial, no caso o delegado, ou a requerimento do Ministério Público local. A polícia prendeu uma pessoa sob suspeita de que ela cometeu um crime. A prisão temporária, ela tem um rol taxativo, casos em que ela pode ser aplicada. Homicídio doloso, por exemplo, sequestro, roubo, estupro, associação criminosa, genocídio. Esses são os crimes que eu dei exemplo de crimes hediondos. Nos casos de crimes hediondos, a pessoa foi presa, aí o delegado comunica ao juiz por quê. Ele pode fugir, ele pode constranger testemunhas, ele pode destruir provas. Nesse caso, se ele ficar solto, ele pode fazer N coisas que vai atrapalhar o processo. E a polícia trabalha muito no início do processo para colher provas, por exemplo. Então, o delegado pede para o juiz que autorize essa prisão com um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, e 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias para crimes hediondos. E aí, durante esse período, a polícia vai ter mais, digamos assim, mais tempo para juntar as provas e trabalhar de uma forma mais eficaz. Senão, com essa pessoa solta poderia ter prejuízos. Né? É uma medida cautelar, no sentido de que é uma cautela que o delegado está pedindo para o juiz, a fim de que
a fase do inquérito policial ocorra de forma tranquila. Nesse caso específico, quando a pessoa foi presa, essa pessoa vai ficar 5 dias presa. Daí, se o inquérito ainda não terminou, o delegado pede prorrogação por mais 5 dias. Ele é liberado depois dos 10 dias, a não ser se houver uma decretação de prisão preventiva. Aí, nesse caso, ele vai ficar preso como prisão preventiva e não mais como temporário. Gente, é super importante esse assunto. A gente vê muita indignação nas pessoas quando tem um caso de repercussão muito grande e o autor desse delito vai preso e depois de 5 dias ele foi solto e aí a sociedade fica indignada. Por isso eu digo para vocês, a importância da gente ter conhecimento. É muito horrível você emitir uma opinião sobre um assunto que você desconhece e depois as pessoas vêm tirar sarro da tua cara, né? E vem mesmo. Por isso a importância do conhecimento. Essa semana que passou, nós vimos vários pedidos de prisão partiram de pessoas que fazem leis. Inadmissível que uma pessoa que faz lei nesse país peça prisão se ele nem sabe quais os tipos de prisão podem ser solicitadas em casos cotidianos. Essas pessoas ignorantes são ignorantes porque querem, porque têm preguiça de ler. Se tivessem lido ao menos uma vez a Constituição Federal, não falavam essas asneiras. Vergonha alheia. Fazem todo esse circo para demonstrar para você que está fazendo algo pelo país. Quando pedem um tipo de prisão que não existe, o fato ao qual ele está se referindo para fundamentar essa prisão é inócuo. Então não se deixe enganar, estude. Quando alguém falar de prisão para você, lembre-se desse vídeo, tá bom? Então, a prisão preventiva, ela é uma prisão excepcional. Para quê, Rita? Ela é pedida para manter a ordem pública e proteger a sociedade. Vamos pegar um caso, o desembargador, por exemplo, vai ter que ter todo um processo. E aí, o que a Constituição, no seu artigo 5º, onde ela preza mais pela liberdade do que pela prisão, mas especificamente nesse caso, ele vai ter que ser tirado do convívio com a sociedade para que isso não continue acontecendo. O juiz é quem vai determinar que horas que ele pode voltar para casa com a tornozeleira eletrônica, mas se o juiz achar que ele ainda é uma ameaça, ele vai ficar preso até o processo findar, ele ser absolvido ou condenado para cumprir uma pena determinada pelo juiz. Sempre vai haver um fundamento para as decisões que estão ditas na Constituição, porque não é assim. Não, agora eu quero que a minha vizinha vai presa porque o cachorro dela late demais. Agora vamos falar um pouco da prisão em flagrante, que essa é a mais comum, tá aí no nosso cotidiano. É uma medida cautelar, de cautela, lembra que eu já falei? De natureza processual, que dispensa a ordem escrita da autoridade judicial. Na preventiva, precisava autorização. Aqui, ele é preso na hora. Essa pessoa cometeu um crime e ela vai ser presa porque foi pego na hora do cometimento do crime ou durante o cometimento do crime, e o delegado vai submeter ao juiz em até 24 horas para que o juiz analise a prisão e suspende ou mantém. É uma medida cautelar de urgência,
sem necessidade de ordem judicial prévia. Então, o próprio delegado faz o flagrante ali e já prende. Quem pode prender? Autoridades policiais e qualquer pessoa do povo. Qualquer pessoa. Agora, pessoa do povo, por favor, tu não vai te meter com uma coisa que tu sabe que tu não vai dar conta. Então, se tu tá vendo ali, por exemplo, um sequestro da criança que você conhece, que você sabe que é dali teu vizinho, aí você vai dar um jeito de chamar mais pessoas, prende essa pessoa e chama a polícia. Agora, tem situações que não vale a pena você se envolver para prender alguém em flagrante, principalmente se você estiver sozinha, né? Porque também tem isso. Então, pelo amor de Deus, analise, raciocine antes, tá? Durante o flagrante, que é chamado flagrante próprio, ele está cometendo o crime ou acaba de cometer crime ou infração, como queira. Isso aí chama flagrante próprio. O flagrante presumido é depois. Por que, Rita? Depois. Porque você não viu. Se tu chegou depois, você não viu. Então não foi na hora que o crime estava sendo cometido, né? Então, aí chama-se de flagrante presumido. Você encontrou a pessoa, por exemplo, com o celular roubado, ou você encontrou a pessoa com a arma na mão e a outra pessoa está lá no chão. É o flagrante dito flagrante presumido. E existe também o flagrante impróprio, é o quase flagrante. A pessoa que cometeu o ilícito é perseguido logo após cometer o crime, está numa situação que te faz presumir a autoria. Você presume, mas você não viu. Então, esse é o flagrante impróprio. Então, gente, vamos tentar compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você sabe que gosta de saber dessas coisas, de acumular conhecimento, para não falar bobagem. A gente vai entrar no crime com prisão definitiva. Por que eu deixei ela por último? Exatamente para você conhecer os outros tipos de prisão, sabendo que essas prisões, elas são excepcionalidades, e agora a gente vai entrar na prisão com sentença transitada em julgado. Olha que espetáculo! O artigo 5º, no inciso 57, é dito: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção de inocência ou de culpabilidade. Então, quando tu tá vendo lá nos jornais, enfim, é o princípio da presunção de inocência. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Olha o cuidado o legislador, o constituinte, teve. Olha que espetáculo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O processo penal, ele passou por busca de prova, vem os interrogatórios. Quando o juiz tem a convicção de que realmente aquele ato aconteceu, ele determina a pena e essa pessoa vai direto cumprir a sua pena. E aí o juiz, então, chegou à conclusão final, estudando todas as circunstâncias, todas as provas testemunhais. Realmente, a Rita Rocha cometeu esse crime. Então, ela vai ter que pagar por esse crime. E aí, a pessoa vai cumprir a sua pena. Gente, essa é a prisão por sentença transitado em julgado. Se vocês virem por aí uma pessoa pedindo prisão para uma outra pessoa que
que não está provado que ela cometeu crime, volta no vídeo. Agora vamos falar da prisão civil. A prisão civil é uma ferramenta extrema para garantir a subsistência de um ser, filho ou filha de alguém. Ela tem duração de 1 a 3 meses em regime fechado, só que a pessoa fica separado dos presos comuns. Na verdade, o que a justiça quer com isso? Ela quer que o devedor pague essa pensão. Ele vai ficar preso de 1 a 3 meses. Ela é uma medida coercitiva, não punitiva, porque ela não pune o pai. O único intuito dela é fazer com que ele pague o que ele deve. Ele fica de 1 a 3 meses, regime fechado. Durante esse período, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele vai continuar com a dívida. Ele pode ter bens penhorados. Então, hoje, só existe essa prisão civil. Não existe outra. A prisão civil por falta de pagamento de alimento. Meus queridos, eu quero pedir para que vocês compartilhem o meu vídeo. Quando vocês estiverem vendo o meu vídeo, é muito importante que você curta o vídeo e que você veja o vídeo até o final, para que eu possa continuar com esse trabalho e com essa satisfação imensa de estar transmitindo conhecimento para aquelas pessoas que realmente desejam enriquecer-se com sabedoria. Divulgue o vídeo, inscreva-se, me ajuda. Dê um like, compartilhe com seus amigos, sua família. Eu agradeço antecipadamente. Vou agora ler uma mensagem para vocês, para a gente terminar de bem. Meus negócios são essenciais para o aprendizado. Não deve se abalar com um negócio que não deu certo, mas aprender com isso. Errar é para todos. Aprender com os erros para os vencedores. Você é um. Você é um. Beijo.